Olá amigos, muito bom dia a você que nesta manhã nos assiste. É com grande alegria que nós estamos novamente aqui para falarmos da Palavra de Deus, né? Este livro importante, este livro sagrado. E nesta manhã eu estou aqui com o meu amigo e meu irmão em Cristo, Jaison. Jaison, seja muito bem-vindo a mais este programa, né? Olá, Sérgio. Espero que Deus nesta manhã, Jaison, possa nos usar para transmitirmos para as pessoas que nos assistem uma boa mensagem, né? Amém. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isto. Nesta manhã nós queremos falar de temas importantes. E eu quero começar falando aqui, Jaison, sobre doação de órgão. Eu penso assim que é um tema muito importante, principalmente para a época que nós vivemos. Sim. Por exemplo, a nossa cidade, que é uma cidade considerada assim, uma cidade pequena ainda, né? Vamos dizer uma cidade pequena ainda, média para pequena, nós já vemos a quantidade de acidentes que existe nesta cidade, né? Então assim, e nas cidades grandes, então muito mais, né? E o que é que nós podemos falar para as pessoas que nos assistem já isso em casa? Qual é a visão que nós temos dentro da Bíblia, né, para este assunto? Para que as pessoas possam, por exemplo, ser um doador de órgão. Sim. Olá, amigo. É bom estarmos mais uma vez juntos. Doação de órgãos. E existem outros assuntos que a Bíblia ela não fala, Sérgio. Por razões simples. Por exemplo, o próprio assunto doações de órgãos, há 2000 anos atrás, era um assunto que ninguém iria falar sobre isso, e isso seria um absurdo. Não existia essa tecnologia, a ciência médica, tecnológica, não permitia que as pessoas sonhassem com essas coisas, né? de transfusão de sangue, por exemplo, doar órgãos, né? Um rim, um fígado, aí, ou outros órgãos, um coração, né? Impossível era na época. Então, a Bíblia não vai falar de forma explícita. Só que, amigo, não existe na Bíblia também nada que impeça, que diga que não pode se doar órgãos, né? Aqui, por exemplo, no livro de João, capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aqui no caso é Cristo, Cristo está se colocando aqui, né, como o doador da sua própria vida pelos amigos. Cristo deu a sua vida pura em troca da nossa impura, né? Com certeza eu conheço, com certeza o nosso amigo conhece também, né? Você deve conhecer também, Sérgio, pessoas que deram parte de sua carne, né, um rim, né, em vida, isso, não na morte, porque existe duas formas de você doar órgãos, né? Você doa depois que você morre, então você doa aí todos os seus, né, já por escrito, de forma antecipada, né? Você permite os médicos aí fazer cirurgias lá e tirar todos os órgãos que for necessários, que podem ser úteis. Mas também tem em vida, alguém pode, ao invés, pode doar um rim, né? O fígado, e talvez outras partes do corpo, o sangue, né? Então, existem pessoas sendo salvas, né? Ou seja, continuam vivendo 20, 30, 40, 50 anos a mais porque alguém deu um rim, por exemplo. Porque alguém ajudou com o fígado, né? Então, e isto é uma demonstração de amor, né, Jason? Isso, com certeza. Sérgio. É uma demonstração de amor, né? Por esse lado nós já vemos, né, que só por esse ato de amor já é certo. A Bíblia não diz que não pode doar órgãos, mas nos dá assim, imaginamos, né, pelo que lemos, que a Bíblia não deixa nada contrário à doação de órgãos, né? Mas pelo contrário, incentiva, na verdade, né? Ou seja, as pessoas que nos assistem, de repente tem alguém que tem uma dúvida, né, Jason, quanto a... Escuta, eu posso doar, eu posso ser um doador de órgão ou de sangue mesmo, né? Existe pecado nisto ou não? Então, assim,
ele pode ficar tranquilo, né, que não existe pecado nenhum nisto. O que é pecado? É transgressão da lei. Não existe nada na lei que fale sobre doar ou não sangue. Portanto, não é pecado. Né? Existe até alguns segmentos, né, religiosos que acreditam, né, que não pode, né? Isso, tem realmente pessoas que acreditam assim, que não pode, mas assim, é totalmente infundado. Não tem fundamentos bíblicos. Não tem. Por infelicidade, porque muitas pessoas já deixaram de continuar vivendo aí, né, exatamente por crer desta forma, sem amparo bíblico. Né, sem amparo bíblico. Eu tenho aqui, Jaisso e amigos, um texto também, aliás eu tenho 2 textos que eu gostaria de ler. Primeiro eu quero ler o capítulo 20 do livro de Atos e o verso 35. Ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Veja, amigo, Paulo aqui é que faz esta citação, né? Ele fala que era necessário auxiliar os enfermos. E aí ele cita aqui o que Jesus disse, quando Jesus falou assim, ó, é muito melhor você dar do que você receber. Entende? Agora imagina o seguinte, imagina que você tem um parente, por exemplo, que está num hospital, enfermo, internado, e ele está precisando ali, vamos dizer, de um rim. E o seu é compatível com o dele, até mesmo por você ser parente. Né? Então, o que seria melhor? Você estar aqui sendo um doador ou você está lá para receber? Jesus diz que é muito melhor você dar do que receber. Bem, porque não vai reduzir anos de sua vida porque você está dando um rim. Você só vai ter um pouco mais de cuidado em relação... e com certeza os médicos orientam quanto a isso. A alimentação né, água, essas coisas. Mais nada. E no livro de Gálatas, no capítulo 4 e o verso 15... qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os vossos olhos e mudaríeis. Jair, você no começo falou aqui que naquela época não existia a tecnologia de hoje, né? No tempo de Paulo não era diferente. Né? E Paulo, nós entendemos pelos muitos relatos da Bíblia que Paulo ele tinha um problema de visão. Sim. E aqui ele chega na cidade da Galácia, e esses irmãos, a igreja dos Gálatas, eles gostavam tanto de Paulo que ele fala assim, olha, eu sei que vocês me amam tanto que se fosse possível vocês tirariam o olho de vocês e me dariam para mim. E se fosse pecado, se fosse errado, Paulo iria falar isso? Ele não tinha nem tocado no assunto. Por que não era possível? Primeiro, não tinha tecnologia para isso, e assim, o olho é algo que se você tirar para dar para alguém você vai ficar cego. Né? É diferente de um rim, que você tira e continua vivendo igual. Entende? Mas aqui Paulo está deixando claro que o que deve mover as pessoas a fazer isso, é o amor. Sim. Entende? Eu não preciso ser um doador de órgãos só para ser um herói, mas eu preciso fazer isso com a intenção de salvar vidas. Né? Então isso o amor é que deve nos levar a agir desta forma. E realmente as pessoas podem ficar tranquilas que não existe problema e nem pecado nenhum nisto. Com certeza, né? Não existe. Sérgio, gostaria de te falar um pouquinho, Sérgio, sobre cobrança de juro. Cobrar juro. Por exemplo, suponhamos que eu tenha dinheiro suficiente para te emprestar e você precisa aí de uma quantidade. É certo eu cobrar de você um juro a respeito de um valor que eu estou te emprestando? É certo a cobrança de juros? O que a palavra de Deus fala sobre isso, Sérgio? Veja bem, vamos considerar, Jais, porque este assunto aqui, ele é um assunto assim que nós precisamos saber como conversar, como colocar ele, para que realmente ele seja compreendido na sua essência. Tá? Porque veja bem, quando uma pessoa chega para você te pedindo, por exemplo, uma certa quantia de dinheiro emprestado, esta pessoa ela pode ter vários motivos que o levou ela, tá, a fazer isto, correto? A pedir um dinheiro emprestado. Por exemplo,
Eu vou ler aqui na Bíblia, mas eu quero falar alguma coisa antes aqui, que eu abra a Bíblia, para que as pessoas possam entender a minha linha de raciocínio. Imagina o seguinte, alguém chega para você e fala assim, Jason, olha, eu estou com a minha esposa enferma e eu estou sem condições de comprar esta lista aqui ó, de remédio. Ele mostra para você uma receita enorme e eu preciso que você me empreste um dinheiro para comprar esse remédio. Se você pegar esta pessoa, independente de ser seu irmão na fé ou não, um ser humano, tá? Se você emprestar um dinheiro para esta pessoa cobrando juro dela, você está cometendo um erro, correto? Isto é errado e condenado pela Bíblia. Agora imagina que esta mesma pessoa chegue para você e fala assim, olha, eu estou com um negócio ali, eu tenho algo a comprar e eu vou ganhar dinheiro em cima daquilo lá, só que me falta tanto e eu preciso que você me empreste. Aí já é outra coisa diferente. Agora você já pode cobrar um juro dela, porque ela vai fazer algo e vai ter lucro. Sim. Porém, esse juro deve ter o seu limite. Não pode ser abusivo? Não pode ser abusivo, correto? Não pode ser abusivo. Por exemplo, não pode ser um juro que o banco cobra do cartão de crédito, um exemplo. Aí, aquele é um juro abusivo. Tá, um cheque especial. Entende? Mas a pessoa, o porquê que o juro ele é bíblico? O próprio Jesus, ele contou uma parábola certa vez, e aí ele deu 5... vamos dizer assim, dinheiro, vou colocar dinheiro para um, deu 2 para outro e 1 para outro. E aquele que pegou um só enterrou. E aí Jesus, quando chegou para ele, falou assim, olha, você deveria ter pegado esse dinheiro então e dado para os banqueiros. Entendeu? Que agora eu receberia com juro. Entende? Então, assim, o juro, ele é bíblico, mas desde que seja legal. E por que que ele tem que ser legal? Porque o juro é só para reparar a perda. Sim. Entende? Ou seja, se você tem hoje, por exemplo, 10 mil reais, tá? E você emprestar esse dinheiro para alguém, o mesmo que esses 10 mil compra hoje, quando você pegar de volta, ele tem que comprar o mesmo tanto. E por isso, então, é necessário um jurinho para equilibrar. Então ele deve ser corrigido justamente. Justamente. Por exemplo, se eu colocar R$1.000 na poupança no banco hoje, você acha justo eles me darem apenas aquele 0,5%? Não, não é justo. Porque o 0,5% não corrige a inflação. O INPC do ano passado, de 2015, ele foi de 11,28% para o servidor público. Deveria ser dado esses 11,28% de aumento. Né? Aumento não, na verdade é correção, não é um aumento, é uma correção. Já o governo do estado do Mato Grosso, ele foi justo, porque ele deu apenas parte, né? Ele também foi injusto. Porque o certo seria dar a correção justa. Na verdade, Jais, o governo fazendo isso, ele retém do trabalhador parte do seu salário. E conforme diz em Tiago, ele vai pagar por isso. Correto. Isso é contrário à vontade de Deus. Entende? Você citou muito bem o livro de Tiago. Tiago, ele leva a sério essa questão. Entende? E quando o governo paga também 0,50%, de uma poupança, ou que seja 60%, ele também está errado. Então, ele também está errado por quê? Porque se você pegar isso e colocar em 12 meses, ele não vai dar 11,28%, ele vai dar, olha, 6 e pouco, máximo 7 ao ano. Se for 0,5%, vai dar 6%. Vai dar 6, se for 6, entende? Então é o máximo que vai dar. Isso não é correto. Tá? Mas eu quero abrir aqui a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala. Algum texto que fala sobre juro dentro da Bíblia, Sérgio. Nós vamos aqui, Ezequiel no capítulo 22, no verso 12. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue. Usura e juros ilícito tomaste e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim se esquecesses, diz o Senhor Deus. Aqui, Jason, o profeta, sendo usado por Deus, ele fala sobre o juro ilícito. Exatamente o que nós acabamos de comentar. Sim, se existe o ilícito, é porque tem o lícito. Porque tem o lícito. E o juro lícito, então, nós não precisamos ter dúvida, é aquele que corrige o dinheiro. Vamos voltar aqui alguns anos atrás. Nos anos 90, vamos dizer assim, quando o Fernando Collor entrou, ele ganhou para presidente da República, naquela época o juro estava 80%, chegava o juro. As pessoas vendiam até a casa de morar
para poder aplicar o dinheiro a juro. Por quê? Porque estava rendendo muito. Então era algo fora do normal. Era fora do normal. Ou seja, o que é lícito? O amigo que nos assiste, ele pode pensar o seguinte, olha, é o seguinte, eu quero comprar essa Bíblia. Essa Bíblia custa, por exemplo, R$100. O ano que vem, esses R$100 que eu tenho hoje, eu preciso comprar a mesma Bíblia. Só que o ano que vem, essa Bíblia vai estar custando R$120. Se eu emprestar esse dinheiro e ele der R$20 de juro durante esse tempo, então é lícito. É certo, é correto, é certo. Né? Agora, se eu emprestar esse dinheiro, que eu compro hoje uma Bíblia, e daqui a um ano eu comprar 2 Bíblias com o mesmo dinheiro, então eu estou sendo injusto. Então você está se aproveitando de alguém. É porque aquela pessoa que eu emprestei, já, na verdade, eu tirei dele uma Bíblia. Entende? Eu comprava uma, agora eu compro 2. Sim. Ou seja, eu escravizei essa pessoa. Mas eu tenho mais um texto aqui. Jeremias capítulo 15, verso 10. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Então aqui, Jason, o profeta Jeremias, ele está dizendo assim que ele particularmente, ele nunca emprestou dinheiro com usura. E as pessoas, ou seja, a comunidade dele, os irmãos de fé, nunca emprestaram para ele também com usura. Correto? Eles não foram injustos um com o outro. Não foram injustos, eles foram justos. E eu acho que é isso que nós precisamos, entende? Não só cristãos. E isso, amigo, nós estamos falando aqui é para todas as pessoas. Não é só o cristão. Porque quando a gente fala do crente, às vezes a pessoa fala assim, o crente ele quer estar acima do bem e do mal. Não, crente na verdade, amigo, todos nós somos. A Bíblia diz que até o demônio é crente, já isso. Até o diabo é crente. Verdade. Porque ele acredita em Deus. Mas aqui eu falo em nome dos cristãos. Né? O cristão é aquele que serve a Cristo. E o não cristão também precisa ter essa mesma regra. Sérgio, tem uma coisa muito importante. Quem empresta com juro abusivo será salvo? Ou se perderá por isso? Para você, amigo, perceba o quanto sério é esse assunto. Capítulo 15 de Salmos, verso 1 e também o verso 5. Senhor, disse Davi, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí verso 5. Aquele que não dá seu dinheiro com usura, nem recebe peita contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Quem será salvo? Aquele que dá juro, aliás, que dá o dinheiro com juro, cobrando indevidamente muito juro acima do normal. Aqui diz que ele não habitará na nova terra, né? Então, amigo, a palavra de Deus, né, deixa muito claro esse aspecto aí. E é importante, quem quer se salvar, obedecer, né? Porque se você dá o dinheiro cobrando um juro abusivo, então o que você está fazendo? Você está fazendo uma prática anti-amor, né? Você não está amando o seu próximo. Então, e para você salvar, você tem que amar a Deus e amar ao próximo. O amor que leva à salvação, né? Viu, Jácio? E tem uma outra questão. É a questão seguinte. Por exemplo, os bancos. Os bancos, eles realmente cobram juros abusivos, mas eles ainda, com todo erro, vamos dizer assim, é uma empresa. E eles pagam seus impostos, correto? Mas hoje é muito natural a prática da agiotagem. Entende? Que aí já é até contra a própria lei do país. Certo, com certeza. Imagina o seguinte, olha. Por exemplo, só para você ter uma ideia, se eu pegar um cheque meu e chegar, entende, em uma agiota e trocar aquele cheque. Tá? Troquei lá R$2.000, ele me cobrou lá 10% de juros, era para 30 dias, me deu R$1.800, eu coloquei no bolso, gastei. Chegou no final dos 30 dias, aquele cheque não tem fundo. Ele precisa vir a mim para receber. Se eu recusar de pagar esse cheque, um exemplo, ele não tem como recorrer judicialmente, porque o que ele está cometendo é um crime. Sim, com certeza. É um crime, ele é um agiota.
correto? Então os dois estão errados. Os dois estão errados. Entende? Então assim, o banco cobra juros abusivos, mas pelo menos é uma empresa que paga os seus impostos. Mas esse que trabalha no ramo da agiotagem é pior do que os bancos. Então, tanto o agiota como o banco, diante de Deus, estão errados. Estão errados. Mas pelo menos os bancos estão em conformidade com a lei do país. Com a lei apoia eles. Entende? Eu não digo a lei de Deus, mas a lei dos homens. Agora, o agiota está contra a lei de Deus e dos homens. Exato, esse é o pior. Aí é complicado o negócio. Sérgio, vou te dar um minuto para você responder essa pergunta aqui, ó. Deuteronômio capítulo 23, lá no verso 19, 20, fala o seguinte, olha só. A teu irmão não emprestarás com juros. Juros em dinheiro, juros em comida, juros em qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestará com juros, porém a teu irmão não emprestará com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres na tua mão, na terra a qual vais a possuir. Aqui, Deus está dizendo que eu, como seu irmão, você não pode me cobrar juros, Sérgio. Mas ao João lá, que não é seu irmão na fé, a esse você pode cobrar juro, né? É por isso que eu estava até pensando em pegar um dinheiro emprestado contigo. Como que fica isso agora? Veja bem, isso é uma coisa interessante e é boa no ponto de vista humano, assim, porque veja bem, é uma forma, Jason, de a comunidade chamar a atenção para as pessoas que não pertencem a esta comunidade do benefício que se tem, entende? Imagina, por exemplo, eu sei, quando a Bíblia fala do irmão, eu coloco aqui irmão de sangue também. Eu sei, imagina o seguinte, imagina que você nunca vai querer pegar um dinheiro emprestado do seu irmão, que é filho do mesmo pai, da mesma mãe, entende? Para, tipo assim, receber vantagem, levar vantagem em cima dele. É nesse sentido que a Bíblia diz que você não deve, que a pessoa que vai te emprestar, ele não deve cobrar juro. Porque você vai fazer algo não para receber vantagem, mas é porque há uma necessidade. Enquanto a pessoa que não pertence à mesma fé, que não é irmão, ele não tem essa opinião, ele não tem essa, vamos dizer assim, essa consciência. Sim. E ele pode fazer as coisas para prejudicar você, ou no mínimo para levar vantagem em cima de você, entende? Porque imagina, por exemplo, você é meu irmão em Cristo, correto? Então veja bem, eu tenho que amar você, o amor de Cristo é um amor fraternal. Agora, como que eu posso dizer que amo o meu irmão e estou querendo tirar vantagem em cima dele? Eu sei que ele está tranquilo, ele tem um dinheiro guardado, eu vou pegar esse dinheiro dele, que eu vou fazer um negócio, vou ganhar dinheiro. Você entende? Então, é neste sentido que a Bíblia nos aconselha. Nós não podemos pensar em tirar vantagem um do outro, nem emprestar com juro e nem quem vai pedir emprestado sem a necessidade. Você compreendeu então, Jason? Sim. Essa é a colocação bíblica. Sim. Entende? Então eu não tenho esta necessidade de explorar você e nem você de explorar a mim, porque nós, como irmãos, nós entendemos, nós nos amamos, há esse amor fraternal. Sim. Né? Sobre doação de órgãos, a Bíblia quase que não nos ajudou muito, né? Mas sobre esse tema aqui, ela é abundante, ela é muito clara, né? Acredito e esperamos que nosso amigo tenha entendido qual que é a posição da Bíblia. Não é a posição do Sérgio aqui, nem a minha posição, né? Mas agora, eu gostaria de mudar mais uma vez de assunto e finalizarmos no nosso programa de hoje, falando um pouquinho sobre algumas frases e algumas crenças que as pessoas têm, e até eu tenho quase certeza que nosso amigo aí, ele deve crer em alguma frase que as pessoas dizem, alguns ditados populares, e até acredita que está na Bíblia. Mas nós vamos aqui mostrar algumas frases, aliás, do cotidiano que não existem na Bíblia, né, Sérgio? Você poderia começar com... Me dizer, por exemplo, se... Olha, eu quero falar, então... Os três magos, Sérgio. Três magos. É verdade que eram 3 magos que foi ver Jesus lá? Quando Jesus nasceu, as pessoas dizem assim, olha, veio 3 reis magos... 3 reis magos. Do Oriente e levaram presentes para Jesus. Isso é verdade? Até onde... O que é verdade e o que não é verdade aí? Então, Jair, eu quero ler aqui sobre esse evento. Sim. O capítulo 2 e o verso 1 de Mateus, né? Ele diz assim, olha...
E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, tá? Uns magos. Não era só um, mas não fala quantos que era. Então tem mais de um, magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui já, a Bíblia diz que eram uns magos, não falam quantos eram e nem que eram reis. Ah, e nem fala se eram reis. Não fala. Então eu não sei de onde que as pessoas tiram da cabeça que eles eram reis e que eram 3. Pode ser que seja 3, mas a Bíblia não diz. Talvez seja tradição, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela crê dessa forma, que eram 3 reis magos, né? Talvez venha pela tradição, né? Não biblicamente. Biblicamente a gente percebeu que não é verdade isso aí. Mas pela tradição, né? Não é verdade. O verso 11, as pessoas se apegam aqui para dizer que era 3. Olha, diz assim, olha. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, e essas dádivas foi ouro, incenso e mirra, correto? Sim. Ou seja, 3 presentes diferentes foi ali, presentearam a Jesus. Por causa desses 3 presentes, já, então as pessoas julgam ser 3 pessoas. Uhum. Mas imagina, por exemplo, uma pessoa que seja uma pessoa boa de coração, uma pessoa só pode dar 3 presentes também, não tem problema nenhum. Agora é lógico que não era só um, tá? Era mais de um, porque aquele fala os magos, então não era só um, né? Sérgio, aqui eu até coloquei uma listinha de alguns outros eventos, algumas outras citações que as pessoas dizem que existem na Bíblia, né? Por exemplo, Deus escreve certo por linhas tortas. É uma coisa que não está na Bíblia. É um dito popular que não existe na Bíblia, não é verdade? Não está lá. E na verdade, assim, já, eu não sei nem o que eles querem dizer com isto. Não sei nem o que querem. Na verdade, não tem sentido. Não tem sentido. É ilógico. Não tem. A pessoa que falou isso aqui pela primeira vez, com certeza não foi um Platão, né? Não foi um desses grandes pensadores aí, né? Com certeza não foi, porque não tem sentido isso aqui. É verdade. Olha, por exemplo, aqui, ó. Muitas pessoas dizem assim: Paulo, quando estava indo para Damasco, lá para prender os cristãos e matá-los ali, por causa, né, perseguindo os cristãos, dizem que quando Jesus apareceu para ele, Paulo caiu do cavalo. Literalmente. Outra coisa que... veja bem, Jair. Não está lá, né? Não está lá no texto. Né? Nós aqui, amigo, nós não estamos aqui querendo dizer que ele não caiu do cavalo, correto? Não é isso. Nós estamos querendo dizer que a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Exatamente. Veja bem, há a possibilidade dele ter caído do cavalo. Pode ter sido. Né? Mas a Bíblia não diz isso. O texto não fala. Então eu não posso chegar para alguém e falar assim, ó, a Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo. Porque daí eu estou faltando com a verdade. E esse texto aqui, Sérgio? Deus ajuda quem madruga. É verdade que Deus ajuda quem madruga? Olha, esse é o pensamento do trabalhador, né? Porque se for o pensamento da pessoa que não gosta de trabalhar, ele vai inverter esse pensamento. Ele vai falar assim, olha, mais adianta quem Deus ajuda do que quem madruga. Porque ele não gosta de levantar cedo, né? Então ele pode falar isso. Mas não é bíblico também, né? Não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Não, com certeza Deus ajuda quem madruga, mas não está na Bíblia. Né? Então existem algumas citações que não estão na Bíblia, mas não deixam de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Por isso. Porém, o nosso amigo tem que tomar muito cuidado em não falar assim, olha, tá lá na Bíblia, tal verso, assim, e de repente, né? Por exemplo, tem um aqui, olha aqui, ó, até 1000 irá, de 2000 não passará. Eu vi muito isso, Sérgio. Eu vi muito isso. Mas concluiu-se que, além de ser uma mentira, né, inventada, com certeza não foi um servo de Deus que inventou isso, não está na Bíblia. E esse foi um ditado, Jair, que foi até 2000 só, né? Até 2000 só. De lá pra cá, graças a Deus, pararam, né? Exatamente. Porque ele tinha uma data, né? Daí o povo não utilizou mais, mas é um ditado que foi utilizado muito, mas muito mesmo, principalmente na última década, né? Terminando aí o século XX. Né? Tem pessoas que falam assim, olha, que o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Não está na Bíblia também, né? A Bíblia fala sobre esse assunto, mas ela fala de forma diferente. Ela coloca o amor
A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Sim. Nós poderíamos citar outros versos, né, Sérgio? Mas o tempo nosso terminou. Chegou ao fim. Amigo, desejamos que fique com Deus e que possamos ter esclarecido mais algumas coisas a respeito da Bíblia. Que Deus fique com você, no seu lar e na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos porque podemos abrir a Tua Palavra hoje e entender um pouquinho mais sobre a Tua vontade. Amém. Nos ajude a andar conforme a Tua vontade. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém.